Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Hora da Previsão. Se inscreva e bora pro vídeo. Se você quer saber tudo sobre o seu passado, presente, futuro, número da sorte, o universo tem um recado para você. Clique agora no primeiro link que tá na descrição e faça já seu mapa astral e numerológico. Lindo, gente. Meu cabelinho Naturation. Muitas pessoas perguntam para mim: Bianca, você não tem problema em aparecer com o seu cabelo? Gente, qual é o problema? O problema está em você, que me enxerga de uma maneira que eu não me enxergo. Pra mim tá tudo certo pra você, tá? Sejam todos bem-vindos. Tô deixando meu cabelinho crescer, gente. Ainda não pintei, então meu cabelo ele tá com corte, gente, me deixando com a testona, né? Infelizmente eu não fiz uma testoplastia, né? Então a testa tá aqui, né? Meu aeroporto tá aqui, ó. Tem uma alopécia bem grande, tá vendo, gente? E meu cabelo aqui também, por isso que eu raspei também, sabe? Por causa das obrigações minhas que eu tinha com a espiritualidade. E uma que foi tudo numa combinação, parece que tudo aconteceu, né? Junto. Amei o visual, seja bem-vinda. Gratidão, me manda um oi, Fernando, seja bem-vindo. Gente, mas eu vim aqui que eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que está acontecendo ao redor do nosso mundo, né? E que, por entendimento espiritual, eu quero vir aqui falar um pouco com vocês, tá? E politicamente, né, gente, tudo isso, porque tudo isso, gente, quase que vai pro chão. Do nada, parece que alguma coisa empurrou, fez assim, ó. E vamos lá. Bom domingo, gente. Ótima tarde a todos. Você é maravilhosa. Gratidão, Tassi Ribeiro. Seja bem-vinda. Bom dia, desde Texas. Sejam bem-vindos. Gente, a espiritualidade, ela usa tantas pessoas. Às vezes usa uma árvore para cair uma folha e falar com você. O grande criador, tá? O universo espiritual, ele tem uma grande força. E ele vai nos trazendo, sim, grandes mensagens que vão abrindo os nossos olhos e vão até mesmo mostrando quais são as novas decisões. Tanta gente poderosa aí, gente. Você viu que poder? Que grande poder uma aliança entre o Israel e os Estados Unidos acabou com essa grande tragédia. Tragédia eu falo em questão de pessoas, não em questão política, tá, gente? Porque quando a gente se posiciona, muita gente acha que a gente se posiciona politicamente. E assim, eu espiritualista, universalista, né? Porque eu me considero uma pessoa universalista dentro da espiritualidade. A gente fala pelas pessoas que partiram nessa tragédia. Muitas pessoas indo embora de uma forma tão trágica, muitas pessoas não sabendo nem se vão conseguir agora voltar para sua casa, com tudo também que vem acontecendo lá em Dubai. E, gente, algumas pessoas que me perguntam muito e que nem eu falo, algumas previsões secretas, algumas previsões proibidas. Hoje eu vou soltar aqui uma das minhas... Vou soltar não, vou falar para você o que a minha espiritualidade já me mostrou referente a muito isso. Muita gente tá perguntando assim para mim: Bianca, é a Terceira Guerra Mundial? Não, não é a Terceira Guerra Mundial ainda. Mas estamos encaminhados para ela acontecer. E eu vou falar um pouco para vocês, um pouco do meu parecer referente ao grande Criador e o aviso que nós teremos, tá? Uma vez eu pedi para minha espiritualidade me mostrar como seria o aviso, tá? Como seria a chegada do fim dos tempos em cima do nosso mundo terreno. Uma coisa, muitos antigos que eu conheço, amigos, a maioria dos meus amigos tem mais de 50 anos, é difícil eu ter amizades que têm a mesma idade do que eu, 36 anos.
tá? Então eu vou falar pra você, as minhas amizades, eu não sei porque o círculo de amizades que veio parou até a mim é sempre acima dos 36 e sempre dos 50 pra mais, tá? A galera dos 70 mais, então, gente, parece que eu sou de 70 anos, parece que a minha cabeça às vezes tem 70 anos de idade, tá? Eu vou te falar uma coisa que a espiritualidade me mostrou. A espiritualidade, num dia de madrugada, eu estava conversando com o grande Criador, que é Deus, né? Eu converso com Deus, tá? Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus criou tudo isso aqui nos 7 dias, igual tá a Bíblia ali, tá? Então esse é meu jeito de acreditar na espiritualidade, já começa por aí, tá? Eu acredito em tudo isso, por isso que eu me tornei uma pessoa universalista em questão à espiritualidade. Tá? Hoje eu não sou da Quimbanda, do Umbanda, do Candomblé, não. Eu sei um pouco de tudo, passei por tudo. Tá? Então, hoje eu resolvi ter o chão da nossa casa, que já é uma herança de família, já é algo que vem trazendo da minha ancestralidade. E o que a espiritualidade me falou? A espiritualidade falou assim pra mim: te aquieta. Te aquieta porque não é agora. Isso num dia de madrugada, eu sou da madrugada, gente, eu sou coruja. Quem me acompanha sabe que de madrugada eu tô online, tá? E a espiritualidade, ela falou assim pra mim, sabe qual vai ser o sinal? Quando na África do Sul passar o maior dos maiores dos tornados, dos eventos e desastres naturais. Quando na Singapura acontecer desastres naturais. Eu escutei aquilo na madrugada, me calei, me fechei ali naquele momento e não entendi. Eu não entendi o porquê. Mesmo assim ainda ficou aquele ponto de interrogação. Eu falei comigo assim, a espiritualidade ela não falou comigo. Falei, essa mensagem que eu recebi tem nada a ver com o quebra-cabeça que eu quero montar. A espiritualidade falou assim pra mim: quando passar um desastre natural entre a África e a Singapura, é um grande sinal que nós estamos encaminhados para a Terceira Guerra Mundial e para o final dos tempos. A espiritualidade me mostrou um homem, tá? Um homem que ele tinha assim uns 5 metros de altura. A gente sabe que tem a história do Davi e Golias, né? Dentro de grandes livros de sabedoria tem essa história. E me mostrou um gigante de 5 metros de altura. Tá? Me mostrou um gigante de 5 metros de altura. Tá? Nesse conversar com a espiritualidade na madrugada. E eu fiquei me questionando, eu fiquei incomodada, e eu falei assim, não, eu estou incomodada com isso. E isso para mim ainda não é uma resposta clara que a espiritualidade está me dando. Como que o sinal vai ser da África? Daí eu fui pesquisar. Gente, na África é quase que impossível um desastre natural acontecer. Não sei o porquê. Lá esses fenômenos assim são quase impossíveis de acontecer. Na Singapura também. Tá? Então assim, quando tivermos próximos ao final dos tempos, a gente teremos um aviso muito ligado a isso, principalmente em questão à guerra. Tá? A Terceira Guerra Mundial. A espiritualidade falou assim, ó, que a Terceira Guerra Mundial ela será anunciada, tá? Isso é forte demais, gente, porque é assim, é algo que a espiritualidade falou comigo na madrugada. Eu nunca que eu quero passar isso de forma alguma, tá? Por desespero, por engajamento, por nada. É algo do que eu tô falando da minha espiritualidade, do que eu escutei, senti, ouvi. Então, é o que eu tô passando da minha sabedoria. Que a Terceira Guerra Mundial ela seria anunciada quando o Brasil fosse atacado. Tá? Quando o Brasil ele fosse atacado. Então, o Brasil, ele tem em volta toda a nossa paz. Tem muita gente que reclama. Agora eu chego onde eu quero chegar.
Tem tanta gente que está aqui no Brasil e reclama do país que vive, né? Gente, nós vivemos num país difícil de lidar em questão a líderes, a opositores. Você já pensou para pensar, já parou para pensar que fora, em outros países, é bem pior? Gente, essa semana mesmo, cada lei que saiu aí em outros países, algumas coisas que foram noticiadas em outros países, nós estamos no céu. Tá? Nós vivemos num país que ele é o céu, é o Brasil, gente. Vou falar para vocês uma coisa muito forte, tá, gente? Muito forte, muito forte, muito forte mesmo. E é questão da espiritualidade que está me mostrando isso. Não é politicamente que eu falo isso, porque eu também, assim, na política eu sou totalmente imparcial. Eu tô vendo que vai ser mais um ano que eu não vou votar, tá? Porque eu não voto, geralmente eu não vou votar. Eu votei na outra eleição porque eu queria uma mudança, queria que acontecesse uma mudança. Em questão aos políticos que tinha, eu acreditei muito no trabalho e no potencial da Simone Tebet, da outra eleições, e sabia e falava sempre que eu via Bolsonaro sendo reeleito, tá? Hoje, muita gente não está preparado para isso, mas essas eleições que teve entre Bolsonaro e Lula, toda a verdade não vai ser nós que vai saber. Vai ser os filhos, vai ser os netos nossos que vão estar sabendo de toda a verdade do que houve nessa eleição. Tá? Errei a previsão, tá tudo certo, mas sou ser humano, não sou Deus. Mas vou dizer uma coisa, se o Lula ganhar as eleições em outubro desse ano no Brasil, o Brasil vai sofrer um ataque em Brasília, vindo de outros países. Mesma coisa que aconteceu no Irã, mesma coisa que aconteceu na Venezuela, tá? Então, assim, o Donald Trump só tá assim, tipo, olhando e falando, o próximo é você, pro Lula. Gente, é muito forte o que a espiritualidade mostra, mas nem tudo a gente pode falar, sabia? Nem tudo a gente pode passar. É muito triste ver tudo isso que está acontecendo. Eu tive um sonho essa noite muito forte, tá? Muito forte, com muitos brasileiros perambulando por Dubai, e a cidade toda apagada, uma cidade cheia de brilho, de luz, e a cidade toda apagada em desespero total. Então, assim, eu tinha passado já, eu coloquei alguns vídeos anteriores desse. Gente, a espiritualidade ela é muito forte quando ela trabalha de uma forma que a gente quer entender e a gente não sabe. Então eu falo para vocês o seguinte, quando vocês verem uma tragédia, um desastre natural acontecendo na África, passem isso para os seus filhos e para os seus netos, estou falando sério, tá? É estudo espiritual isso, é um grande estudo espiritual. Tá? Que a gente que é da espiritualidade nunca teve, nunca vai ter valor. A gente sempre vai ser queimado na fogueira, porque a gente não acerta o número da Mega Sena, porque a gente não acerta certas coisas. Então, assim, nem tudo o contato que a espiritualidade nos permite. Quando a gente olha e abre qualquer portal para a espiritualidade de uma forma leviana, o espiritual nos corta. O que é isso, Bianca, leviana? Quando você vai com uma má intenção ao plano espiritual, você vai ser cortado, você não vai ser permitido nem de entrar, o espiritual vai te barrar. A espiritualidade, ela não aceita. Quando vocês falam que na Bíblia está escrito, realmente está escrito que a gente não pode consultar os mortos, tá? Se na Bíblia está escrito que a gente não pode consultar os mortos, é porque eles existem. É porque dá para consultar. Que se não pode, tá o recado que não pode, é porque existe. Nada é escrito se não pode. Se não tem. Então ali mesmo está caindo em contradição.
Só que no mesmo lugar que está escrito isso, fala que é de forma leviana, que você não pode abrir por más intenções um oráculo, tá? Até mesmo pro outro lado, do outro espaço espiritual. Nós temos a sabedoria, que a espiritualidade nem tudo nos permite olhar. E muito, gente, muito está por vir. Em questão é essa morte do Cameli, tá? Eu já tinha falado sobre isso. Eu já tinha colocado uma foto. Volta lá nas minhas publicações lá atrás no Instagram que vocês vão achar, tá? É porque é muita coisa para minha equipe, mas muita gente me manda, tá? Em Dubai. Dubai também, na mira sempre esteve. Gente, Dubai é rico. Dubai é rico, tá? Em questões de ouro, minério, tá? Petróleo. Tem muita coisa. Epa, epa, epa. Anticristo tá na Terra, Bianca. Tá longe ainda por vir. Falo para vocês que tá longe ainda por vir. Bianca, o anticristo é o Jerete? Não. O anticristo tá longe. Tá? O anticristo, gente, o que vocês veem como anticristo? Eu enxergo o Donald Trump como um anticristo. Uma pessoa que não pensa nas outras vidas que estão ao redor em questão de poder. Como que você manda numa atitude democrática, porque isso é numa questão democrática, política, bombardear um país vizinho onde já tem mais de 200 mortos? A morte virou democracia, virou uma questão de poder, virou um levantar um troféu. Cadê a parte do amar ao próximo que está na Bíblia? Cadê a parte do dar outra face para bater? Que está na Bíblia, que nós aprendemos na Bíblia? Qual é a parte que você não sabe que um anticristo, ele não consegue ter amor, compaixão, por nada? Gente, nós estamos vivendo num mundo que fala que tem 2000 anos, mas e os milhões de anos que os dinossauros existem? Esse mundo estava vago. E a história de Abel e Caim? Cadê a galera que nasceu depois do cruzamento aí dos irmãos, dos primos, dos parentes, dos tatatá? Alguma coisa está errada na história que nós sabemos, hein? Então, acreditem mais na espiritualidade, busquem mais informação com o teu interior, porque às vezes aquela intuição que você tem sobre a tua espiritualidade, você está certa. Você tá certo. O Donald Trump, pra mim, eu vejo ele como um anticristo, porque é cheio de poder. O anticristo é o quê? Poderoso. Mas, Bianca, poderoso ao ponto de quanto? De bombardear um país, de prender o presidente do outro país. Você tá entendendo? Quais seriam as alianças do anticristo com a Terra? Se aliançar com todas as nações. O que o Trump está fazendo? Ponhando o pé dele em todas as nações, o carimbo dele em todas as nações. Olha o poder. Da turma vem falar para mim que é o Lula o anticristo? Olha, gente, quase que escapa. Tem coisa que eu tenho que ficar quieto, eu posso falar só no meu íntimo. Porque minha advogada tá de férias. Então eu já tô com... A gente às vezes já tem BO demais. A gente pode evitar, né? Segura, engole. Uma pigarra, ó, o veneno coça. Daí tem gente que fala com o Lula. Esse mísero Lula, tá? É o anticristo. Gente, vocês sabem o tamanho do poder do Lula perto do Trump? O tamanho do Lula perto do Putin? Engole. Entendeu? Meu bem, eu estufo que nem sapo. Sabe aquele sapo, boi que estufa? Tadinho. Você entendeu? Então, assim,
O Lula é só mais um subordinado, infelizmente uma pessoa que vai aparecer muita coisa errada dele, pode ser que não apareça agora, mas nossos filhos, nossos netos irão ver. Tá, Bianca, politicamente você não gosta do Lula, essa pessoa é bolsonarista. Não, não, porque eu vejo um filho do Bolsonaro indo preso. Vejo o Flávio Bolsonaro, a turma tirando ele. Outra coisa que eu falo, para, Nicolás, para de ficar subindo em carro, tá? Para fazer passeata para lá e para cá contra Bolsonaro. Que épocas que estamos vivendo, tá? Vai aparecer pessoas para fazer merda. E o Nicolas é uma pessoa que ele pode sofrer um atentado em cima de um carro. Ele tá sempre em cima de um carro gritando: acorda Brasil, acorda Brasil, acorda Brasil. Acho que o Brasil já acordou. Você entendeu? Acho que cada um tem que tomar a tua atitude, tá? Parem, cuidado com essas manifestações, porque o negócio vai começar a derramar aquilo que corre na tua veia. Não posso ficar falando que senão cai a nossa live. Tá, gente? Então presta muito atenção, tá? Porque vai ter um derramar de sangue muito grande nessa política. O espiritual, ele tá falando sobre a disputa de ego, de poder cada vez mais em cima de tudo, tragédia em cima de tragédia no mundo. O povo querendo colocar regra, fazer cadastro, gente. Não tá na hora de fazer regra, fazer cadastro, tá na hora de um ajudar o outro, um pegar na mão do outro e falar: vamos orar, mas precisa se fortalecer. Você entendeu? Vão gritar, vão berrar, vão rezar, vão bater tambor, vão acender vela, vamos unir as nossas fés, vamos rezar o terço, seja o que for. Nós precisamos de uma união social. Enquanto tiver discórdia social, que a vida inteira vai ter, nunca vai acabar, tá? Porque um pensa de um jeito, pensa de outro, e enquanto existir o maldito do dinheiro que foi criado, deve ter sido criado por uma energia muito, assim, a energia com o dinheiro, a energia de troca, né? Porque na realidade a primeira energia foi a energia de troca, né? E quando você começou a sentir uma forma leviana de trocar e não destrocar, tomar, né, ali o valor de poder já foi. Os poderes e poderes e poderes. Infelizmente tudo é política, dependemos disso. Gente, eu tô vendo a hora que ainda vai chegar a hora de cada um ter, tá? Quando você vai comprar o teu lanche, não tem aquelas fichinhas que eles dão pra você que começa a pitar a hora que teu lanche tá pronto, tá? Então, assim, ainda se bobear, esse tal chip que a turma fala é real mesmo, de você ter que de ser governado por um sistema, hoje em dia CPF, gente, tudo, tá? Tem uma cabala que chega num negócio que todo mundo sabe onde você tá, onde você vive, onde você cria, e tudo isso é ótimo de formas incríveis e de formas negativas. Tudo tem seu positivo e seu negativo, né? Tudo tem seu positivo e seu negativo. Vou falar dos signos depois, Leila. Hoje eu vou trazer os signos para vocês, tá? E vou deixar cada signo, cada vídeo. Cada signo, cada vídeo, tá? Para vocês para a semana. Vou colocar mais tarde. Hoje eu vou trazer sim. Muita gente que nem fala, não depende, que nem a Marisete ela falou aqui nos vídeos, né? Não dependo de presidente para mim viver. Eu acredito que ninguém dependa, né, do presidente para viver. Nós dependemos de um presidente bom para ter uma doutrina boa no país, para que a gente consiga desenrolar, né, um bom emprego. Então, assim, a gente já sofremos com taxa. Hoje, Marisete, você vive fora do país. Então, fora do país com certeza você está vivendo aí em um lugar totalmente diferente do que muitos brasileiros estão vivendo aqui, tá? Que nem no interior, na onde eu moro, tá, gente? Então, é quase impossível de uma pessoa, impossível, tá? Na cidade onde eu moro é impossível de uma pessoa sozinha, tá? Sozinha eu tô falando, tipo assim,
Resolvo sair da casa da minha mãe com meu pai para mim viver minha vida fora em outra cidade, escolho a cidade de São Pedro para mim viver. Venho para São Pedro, cheguei aqui em São Pedro, arrumei um emprego de um salário mínimo, é impossível eu viver aqui com um salário mínimo, tá? Porque aqui no mínimo um aluguel eu vou pagar R$1.300, numa casa de 2 quartos, no mínimo uma casa com garagem, no mínimo uma casa para mim dormir, tomar banho, me alimentar, comer, poder sair, trabalhar, voltar para minha casa. No mínimo eu vou pagar uns R$1.300, tá? Um salário é 1.600 e lá vai cacetada, né? Então sobra R$300 para mim arcar com força, com água e comida. Não tô colocando internet, não tô colocando uma meia, não tô colocando nem um chinelo para mim ir trabalhar. Entendeu? Então, assim, é impossível. Às vezes você precisa depender do presidente que você tem, infelizmente. Tá? Então, assim, eu entendo as pessoas que, infelizmente, possam viver ou até precisar sim do tal do Bolsa Família. Porque, gente, é complicado. Algumas cidades, pelo menos a minha, o meu olhar, o meu ver, tá? Uma pessoa não consegue viver aqui na minha cidade com R$1.618, tá? Uma remuneração, uma pessoa sozinha, tá? Uma pessoa sozinha. Ai, casou, já começou a melhorar, tá? Casou, então é um salário a mais, já começou a melhorar, então ali já dá para se organizar um pouquinho melhor. Mas uma pessoa sozinha, infelizmente na minha cidade não vive, tá? E se for um casal, tá? Uma família, um casal, e só o marido trabalhar, só o marido trazer para casa um salário de R$3.000 também não vive, tá? Porque um casal com filhos, com um homem sozinho trabalhando para sustentar uma casa, pagar aluguel e comer, tá? Não vai viver, infelizmente não vai conseguir viver. Sim, Marisete, não tô falando, eu tô falando assim, eu te entendi perfeitamente. Eu falo pela forma de viver aqui no Brasil, o quanto tá difícil, sabe? Não que a gente dependa, não que muita gente dependa do presidente para viver. Mudando o presidente ou não mudando, a coisa vai ficar a mesma coisa, o absurdo vai ser o mesmo, tá? Então, assim, é uma coisa que não tem mais como, né? Insaturável está. Porque em outros países, tá, gente? Pelo menos o básico você consegue viver de uma forma respirável. Aqui o básico você vai parar com as suas contas no pescoço. Você não tem qualidade de vida aqui no país, né? E tudo por brigas políticas, Se o Lula fosse tão bom, se o Bolsonaro fosse ótimo, gente, a gente já era para ter acabado com a desigualdade do país. Tá? A gente já era para ter acabado com a desigualdade do país. O país não era para viver, tá? Ainda o país vive com pessoas em calamidade pública. O país ainda vive pessoas com fome, tá? Ah, mas outros países é muito pior. Sim, mas a gente vai comparar outros países? Não, a gente tem que se tornar sempre o melhor, o país de primeiro mundo, tá? A gente tem que estar ali no ranking do negócio, primeiro, segundo, terceiro. Nunca, tá? O que eu tiro do meu bolso eu coloco no meu. O que eu tiro do seu bolso eu coloco no meu. Tipo assim, sabe? A política é isso, gente. Tá? A política é isso. Infelizmente nunca vai ser criada uma lei melhor, nunca vai ser criado algo melhor. Eu garanto. Você quer ver acabar? Você quer ver acabar? Abra uma lei que só pode se candidatar se o salário for mínimo. Você é deputado, você tem condição, você tem direito sim a uma casa com 2 cômodos, tá? Você tem direito a um carro popular e você tem direito a um salário mínimo. Por que não sai, gente? Tá? Por que não sai uma lei dessa? Auxílio disso, auxílio daquilo outro, auxílio daquilo outro, auxílio daquilo outro, auxílio daquilo outro. Hoje nós vivemos num país rico em tecnologia. Ninguém precisa sair mais de casa para trabalhar, ninguém precisa estar mais presente em congresso para trabalhar. Projeto já não se faz muito dentro do congresso, que dirá fora dele, né, Bianca? Gente, nunca zero salário agir pelo povo, trabalhar pela honestidade do povo com salário justo. Tem político aí, tem assessor de político ganhando 30 mil, gente.
tá? 20 mil, 15 mil, você entendeu? E olha lá que às vezes aquela pessoa que tá do lado do político ali, nem pataquas, tá? Malemar assim num papel ou outro ali, no meio, tá ganhando ali, tá limpando. Tá saindo do bolso de quem isso? Tá? Prefeitura, política, um salário. Coloca lá todo mundo com um salário 2.000, 2.500. Tá? Estamos saturados. Nosso mundo tá acabando por quê? Porque não cabe mais casa e o povo tá enfiando casa. Então, a hora que, sem brincadeira nenhuma, gente, as placas tectônicas aí se... Bom, pessoal, essa foi a previsão de hoje. Até a próxima!